E aí, pessoal, tudo bem? Irmãos e irmãs, amigos, que a graça de Jesus seja sobre você. Mais um dia de estudo bíblico, que bom que você está se juntando a nós para juntos compreendermos um pouco mais a palavra de Deus e partilhar daquilo que é do céu diretamente para o seu coração. Então, convido você a orar comigo, pedindo a Deus que faça isso, para a glória do nome dEle e para o nosso bem. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, Salvador, o nosso tudo. Nós nos rendemos diante da sua presença e pedimos que o Senhor cada vez mais se revele para nós. E quando abrirmos a palavra agora, como fizemos tantas vezes ao longo da vida, talvez alguém hoje seja a primeira vez que vai ouvir um texto bíblico sendo conversado, eu peço a revelação do céu sobre nós, que somente o Senhor tenha a completa influência no nosso coração de maneira muito especial. Revela-se a nós, Pai, revela-se a nós e nos transforma cada vez mais para a glória do Teu nome e para a transformação do mundo, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, nós chegamos na nossa segunda semana do nosso circuito bíblico, a jornada de conhecer a história de Jesus, a narrativa da história de Jesus em ordem cronológica, quando que cada fato aconteceu, se misturando nos evangelhos. Nós vamos ler os 4 evangelhos ao longo do ano. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente pode sair de Lucas, ir para Mateus, de Mateus ir para João, de João para Marcos, para que a gente entenda os processos, o tempo, a timeline de Jesus, exatamente com cada evangelista falando daquela parte da história. E hoje, eu partilho com vocês um texto de Lucas, capítulo 1. Eu vou começar a ler a partir do versículo 39 e depois eu vou fazer uma referência a um versículo anterior ou alguns versículos anteriores. Depois disso, a gente aplica esse texto para a nossa edificação. Lucas 1, a partir do 39, uma história incrível que diz assim: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Repito, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Agora vai comigo para o versículo 15. Para o versículo 15 de Lucas. Do 14, do 14. Aqui é o anjo falando com o profeta Zacarias, que o profeta Zacarias seria pai de um menino, que a esposa dele, Isabel, que era estéril, ficaria grávida. E aí aqui o anjo está falando desse menino, que o anjo falou que deveria se chamar João. Nós conhecemos lá na frente da história que esse João é o João Batista, que batizou o nosso mestre Jesus. Versículo 14 do capítulo 1 de Lucas. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Irmãos, lá na frente também, se você depois quiser ver, aqui
Versículo 67, vai para o 67 agora. Eu estou fazendo um bate para lá e para cá para você saber exatamente onde que a gente vai chegar. 67. Depois que João Batista nasceu, ok? João Batista aqui já nasceu, e aí deram o nome para ele de João. O Zacarias ele ficou mudo porque duvidou da palavra do anjo, e aí ele o puniu, falou, porque você duvidou, você vai ficar mudo até o nascimento dessa criança, até se cumprir o que eu disse aqui. E aí, depois que ele falou que o nome do menino seria João, seu pai, versículo 67, seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E olha o que ele profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele prometeu, ele proveu poderosa salvação para nós da linhagem do seu servo Davi. E por aí vai a profecia dele até lá, o versículo 79. Quero chamar a atenção para duas coisas. Na verdade, uma delas é para a gente ter a dimensão que nada escapa, por menor que seja, do querer e do efetuar do nosso Deus. Nada escapa dos olhos do nosso Deus. O menino, João, o pai dele recebeu do anjo uma mensagem de como esse menino seria. O anjo disse para Zacarias que ele seria um homem fantástico, seria extraordinário. Mas uma coisa ele disse que eu chamo a sua atenção lá no versículo 15. Ele fala que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde antes de nascer. Algumas traduções dizem que João Batista, essa palavra seria, João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quando você vai ver o encontro de Maria, a mãe de Jesus, e Isabel, quando Isabel ouve a voz de Maria na saudação, ao entrar na sua casa, vamos dizer, ela está entrando na casa da Isabel, Maria entrando na casa da Isabel, e falando, Isabel, Isabel, ou, Pai seja com você, ou, oi Isabel, qualquer uma dessas saudações. Quando Isabel ouviu a voz de Maria, o bebê estava na barriga da Isabel, que era João Batista, agitou-se no ventre dela. E no agitar do ventre da Isabel, Isabel começa então a profetizar. Isabel, então, olha para Maria sem antes saber de coisa alguma, sem ter sido revelado por outra pessoa. Ela olha para Maria e fala, ali é a mãe do meu Senhor. Essa é a mãe do meu Salvador. Ela está dizendo, essa é a mãe do Messias esperado. Essa é a mulher que carrega no seu ventre o Salvador do mundo. Como eu sou agraciada de receber na minha casa, aqui no meu teto, e ser saudado por você, ó mulher única. Irmãos, o que aconteceu aqui no versículo 41 do primeiro capítulo de Lucas foi o cumprimento do que o anjo já tinha dito para Zacarias, pessoalmente, que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Cheia do Espírito Santo, Isabel, por causa do bebê, por causa do João, ela fala do alto. Ela fala de coisas que foi revelada do alto para ela. Ela não olha para a terra, ela não olha para
qualquer outra luta ou dificuldade, ela não olha para qualquer outra circunstância, ela não olha para absolutamente nada que os seus olhos podem ver. Ela olha para cima e ela fala do que é de cima. Naquilo que ela começou a dizer, ela disse somente coisas que são do eterno, coisas que são para além dela, para além do bem-estar dela, para além do ego dela, do desejo dela. Ela fala para além do humano, ela fala do céu. Lá na frente, aí tem o Cântico de Maria, logo em seguida, que também cheia do Espírito Santo, começa a cantar e render glória e honra ao nosso Deus, coisas do alto. Zacarias, em seguida, quando ele volta a falar, quando ele recupera a sua fala, o texto diz, no versículo 67, que Zacarias foi cheio do Espírito Santo, e ele então começa a também falar coisas do alto. Ele também começa a falar coisas do céu. É aí que eu quero chegar com você. Sermos cheios do Espírito Santo significa pararmos de olhar para cá e passamos a olhar para lá. Nós paramos de lidar com as coisas da terra e passamos a lidar com tudo aquilo que é do céu. A gente para de ficar falando e fazendo por causa daqui e passamos a falar e fazer por causa do que virá, por causa daquilo que é do eterno. A minha vida, cheio do Espírito Santo, quando eu abro a minha boca, o que sai de mim é céu, não é terra. O que sai da minha boca precisa gerar no outro, precisa mostrar para o outro, para a pessoa que está ao meu redor, para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu parente, para o meu irmão da igreja, que o que sai da minha boca precisa revelar algo do céu. Eu acho que a gente perde muito tempo, e tempo mesmo, abrindo a nossa boca para falar só daqui. Isso é um sintoma, irmãos, isso é um sintoma do quanto estamos cheios ou não do Espírito de Deus. Porque se a gente está vazio, e olha, de verdade, eu entendo esse momento que a gente está vivendo. Eu entendo que muitos estão impedidos de estar numa congregação presencial, muitos ao redor do mundo. Eu entendo que muitos também não conseguem exercitar a sua dinâmica espiritual sem ajuda, sem o culto, sem a banda, sem o pastor orientando, ou o líder, sei lá quem é. Eu entendo isso. Mas se pelo menos, irmãos, tivermos a consciência de que nós precisamos pelo menos orar todos os dias, gastar tempo com o nosso Deus, pedindo a Ele que seja somente: Senhor, enche a minha vida com Teu Espírito Santo. Senhor, enche a minha vida com Teu Espírito Santo. Senhor, abra minha boca para que eu fale das coisas que são do céu, não das coisas daqui, não para cá, não para que fique aqui. Senhor, me ajuda, Senhor, me enche, por favor. Nem que seja para isso, pessoal. Você vai ver como o mundo vai ser diferente, como o nosso coração vai se encher de contentamento, como a gente vai encher a nossa vida de alegria, como o nosso cansaço diminui.
Porque o Senhor nos renova, nos renova, nos renova diariamente. Eu sei que está difícil para os pais, eu sei que está difícil para muitas pessoas que estão em casa, tendo que ensinar os seus filhos a aprender o inglês, ou fazer o homework, ou estudar ao lado do seu filho. Eu sei que está difícil. Mas cheios do Espírito Santo, quando abrimos a nossa boca, quando deixamos nossos ouvidos atentos, quando as nossas percepções estão ativas, aquilo que vivemos, experimentamos, falamos, sentimos é do alto, não daqui. As nossas experiências são do eterno, não do temporal. A gente passa a se relacionar com pessoas sabendo o porquê estamos nos relacionando com elas. É para amá-las. Sem cobrança, sem retorno, sem nada de volta. É só doando. Cheios do Espírito Santo, a nossa boca se abre e o que sai é do céu. Você e eu precisamos nos exercitar para sermos cheios do Espírito Santo. Aqui, no texto que eu li, não tinha sido ainda derramado sobre todas as pessoas o Espírito Santo de Deus. Era para o escolhido João Batista, era para uma referência por conta de João Batista para Zacarias. Eram pontuais as manifestações. Agora, oh meu irmão, minha irmã, esse Deus que pode encher do Espírito um bebezinho na barriga de sua mãe, e no agitar desse bebê na barriga da sua mãe, a sua mãe começa a profetizar, cheia do Espírito. Esse Deus, é loucura, né? Esse Deus está disponível para você e para mim. Esse mesmo Espírito que fez Isabel profetizar, abrir a sua boca para falar do céu, por causa do bebê que estava em sua barriga, é o mesmo Espírito que foi derramado em Atos para todas as pessoas, para mim e para você, quando entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo. Você pode experimentar isso hoje, se você quiser. É só falar com Deus. É só fazer uma oração simples. Senhor Jesus, seja o meu Senhor. Seja o meu Salvador. Eu digo isso para você, Jesus. Você é o meu Senhor. Você é o meu Salvador. Espírito Santo, entra na minha vida. Entra na minha vida. Para que eu seja do alto. Para que eu fale do alto. Para que eu viva com a perspectiva do alto e do eterno. Senhor, me ajuda a fechar os meus olhos para as distrações da terra. Me ajuda a focar em você. Em nome de Jesus. Amém? É uma oração simples. Você pode fazer agora, se você quiser, porque certamente você será cheio e cheia do Espírito Santo. Você que já fez essa oração no passado, está percebendo que na sua vida só tem daqui, você só experimenta e vive das coisas que são daqui. Quando você abre a boca, só sai maledicência, fofoca, falar dos outros, falar de dinheiro, falar de negócios, falar do quanto que você conquistou. Tudo da terra. Se você percebe que só tem da terra, pede a Deus que te enche do Espírito Santo, para que quando você abrir a sua boca, aquilo que saia da sua boca seja do céu. Eu desejo que a bênção de Deus seja sobre você e sobre sua casa, em nome de Jesus. Amém. Beijo, fica com Deus. Tchau.